Daí pessoal, tudo beleza? Anderson Duarte aqui do canal Focal Astronomia. Mais um vídeo curto para vocês aqui para falar um pouco sobre razão focal. Muita gente tem dúvida a respeito disso, né? Já nos comentários aí eu vi pessoas perguntando sobre o que é a razão focal. Então vou explicar de maneira simples nesse vídeo aqui o que é a razão focal. Normalmente nos telescópios, no tubo dos telescópios, vem especificado algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, o diâmetro do espelho, da lente, né? Se é uma luneta, lá o diâmetro da lente. Às vezes vem escrito também a distância focal, isso sempre em milímetros. E talvez contenha lá essa informação, a razão focal. Então, o que é a razão focal? Como que eu chego nesse número, né? A razão focal, que normalmente vem representado lá, né? Vou até colocar aqui para vocês verem aqui. F barra 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, né? Sempre tem um número lá. Então, o que é isso? Para você descobrir isso, existe uma formulazinha, né? Que é bem simples, né? R, de razão focal, é igual a F, é o comprimento focal, dividido pelo diâmetro da objetiva, né? Representado pela letra D. Então, para você chegar no número da razão focal, você divide o comprimento focal pelo diâmetro da objetiva. Nesse meu caso aqui, o comprimento focal eu já sei que é 400 milímetros. 400 dividido pela objetiva, sempre em milímetros, 100 milímetros tem essa objetiva aqui, então 4. A razão focal desse tubo aqui, né, desse telescópio, é 4. Já tive um outro telescópio que ele tinha 1200 milímetros de distância focal e o espelho dele era de 200 milímetros. Né? Então eu divido 1200 dividido por 200, dá 6. Razão focal 6. Então é isso. Normalmente se diz que uma razão focal curta, né? 2, 3, 4, até 5, são telescópios mais claros, mais brilhantes. Né? Eu já expliquei isso no outro vídeo, né? Quanto mais curta a distância focal, mais as imagens vão ser brilhantes. Entre 6, 7, 8, né? Razão focal 6, 7, 8, você tem um intermediário aí. Então as imagens não são nem tão claras e nem escuras também. Elas têm um balanço aí que fica interessante tanto para a observação de objetos de céu profundo, como também de planetas, a Lua e assim por diante. A partir de 9, 10, 11, 12, 13, né? Tanto lunetas podem ter essa distância focal, né, mais comprida, como também os telescópios compostos, né, chamados de catadióptricos. Então, eles têm f12, 13, 14, 15, distâncias focais mais longas. Então, eles são mais escuros. Então, tem mais contraste, né? É melhor para planetas, porque daí você consegue ver mais detalhes, né, nos planetas, por a imagem ser um pouco mais escura. Então, viram aí como é simples, né? Você encontrar qual que é a razão focal do teu telescópio. O contrário também pode acontecer. Pode ser que você não tenha a distância focal do teu telescópio. Você tem lá o diâmetro da objetiva e tem a razão focal lá representado por um desses números, né? 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então, como é que eu descubro qual que é a distância focal do telescópio tendo só esses dois números? Você faz diferente, né? Por exemplo, no meu caso aqui, se eu não soubesse qual que é a distância focal dele, eu pego esse número da razão focal, no meu caso aqui 4, e multiplico pelo diâmetro da objetiva. Nesse caso aqui, 100 milímetros. Então 4 vezes 100, 400. Então 400 milímetros é a minha distância focal. Se você tem um telescópio aí com uma distância focal mais longa, esse número vai ser maior, né? Digamos que ele tivesse o dobro desse comprimento aqui, né? Então eu vou fazer lá, seria, digamos, f8 estaria lá, né? Marcado para minha razão focal. Multiplico pelo diâmetro da objetiva, teria 800 milímetros de distância focal, né? O tubo seria o dobro desse tubo aqui, desse telescópio. Então você faz o inverso, né? Multiplica o número da razão focal pelo diâmetro da objetiva. Mesmo que não tenha marcado na especificação qual que é o diâmetro da objetiva, você consegue achar esse valor medindo, né? Uma coisa simples, né? Tem que medir não o tubo, né? Mas sim o componente óptico, né? A lente ou espelho. Daí você vai saber qual que é a distância focal. Beleza? Espero ter esclarecido para vocês aí de maneira simples isso daí, né? Bem simples na verdade, para você entender isso, essa fórmula. E compartilhe
esse conteúdo, né? Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal. Nas próximas semanas estaremos produzindo aí mais conteúdo nesse respeito, falando sobre as especificações técnicas dos telescópios. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez aí